ao Ponto de Encontro. Este mês, pessoas com hepatite C ganharam 2 novos medicamentos no tratamento contra a doença. É mais uma esperança na luta contra essa doença silenciosa e que ainda faz muitas vítimas no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas mortas pela hepatite dos mais diversos tipos é maior ou até mesmo igual ao número de pessoas vítimas da AIDS. Hoje, o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto. E para isso estão aqui no nosso estúdio o Dr. Tiago Sevá Pereira, que é da Sociedade Brasileira de Hepatologia e também hepatologista da Unicamp, e a doutora Maria Patelli. Ela é infectologista e professora da Faculdade de Medicina aqui da PUC Campinas. Doutora Maria, queria começar com a senhora. No passado, a gente tinha um estigma muito forte com relação a pessoas que eram diagnosticadas com hepatite. Existia um preconceito com relação a essa doença. Hoje, o cenário ainda é assim, de preconceito? Quem tem hepatite tem medo de falar que tem a doença? Sim, eu acho que continua a mesma coisa. Eu acho que o estigma de quem tem hepatite é mais forte do que quem tem AIDS, né? Porque AIDS venceu. Acho que a hepatite ainda tem... A pessoa tem medo de pegar. Quando o outro, a pessoa que está próxima, ainda tem medo de pegar hepatite, infelizmente. Isso devido à facilidade, entre aspas, de contágio, que a pessoa imagina que seja tão fácil, ou por medo do que as pessoas vão pensar que ela tem essa doença, que ela teve uma relação sexual desprotegida? Por que isso existe? Eu acho que o medo é de pegar, da fantasia de que pode pegar do jeito mais fácil, sabe? O copo d'água, as coisas fáceis, um aperto de mão, eu acho que ainda é esse, não é o medo, não é estigma de pensar o que a pessoa fez, não é isso não, é simplesmente assim, é um medo que tem de pegar, né? De pegar do jeito assim, eu vou na casa do fulano, eu vou beber água no copo, sabe que o copo tem risco de pegar? Então ainda tem a falta de conhecimento, né? Que gera isso e faz com que o indivíduo que tem a hepatite sofra, né? Porque ele também pensa assim. Inclusive, para combater essa falta de informação, a gente preparou uma reportagem explicando as diferenças entre os tipos de hepatite. Confira só na matéria de Vinícius Porgato. Inimiga da saúde, a hepatite preocupa a população, mas nem todos conhecem a real dimensão do problema e os cuidados que devem ser tomados. Por isso, é importante ficar atento aos diferentes tipos da doença e em como se prevenir. A hepatite é uma doença que atinge o fígado, ocasionando inflamação. Ela pode ser causada por vírus e até mesmo por excesso de álcool e medicamentos. 3 tipos são os mais frequentes. A hepatite A é transmitida através de água ou alimentos contaminados. A hepatite B é contraída por meio de relação sexual e contato com o sangue, como por exemplo através do compartilhamento de seringas. Já a hepatite C só é transmitida através do sangue contaminado. Outros 2 tipos, o D e o E, são menos comuns. O primeiro deles só ocorre em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. Por se tratar de uma doença silenciosa, a hepatite muitas vezes é diagnosticada em estágio avançado e é por esse motivo que a prevenção é tão importante. Nos postos de saúde de Campinas e região, é possível realizar testes rápidos de triagem. A gente faz um furinho no dedo, colhe cerca de uma gotinha de sangue, coloca na chapinha, no lugar da gotinha, e coloca 4 gotas do reagente. A partir daí, a gente aguarda 15 minutos para a leitura do resultado. Aí o ideal é depois que, se por acaso der positivo, a pessoa ser encaminhada para fazer no laboratório um exame convencional. Mas essa não é a única forma de prevenção. O SUS tem vacinas de graça contra a hepatite A, indicada a crianças entre 1 e 2 anos, e também contra a hepatite B para homens e mulheres com até 49 anos de idade. A hepatite C não tem vacina. O tratamento ele é feito à base de medicamentos, né? Tem medicação específica. É um tratamento assim lento, é um tratamento bem agressivo, tem alguns efeitos colaterais, mas é assim bem resolutivo. Doutor Tiago, a gente viu aí na reportagem que são 3 os tipos mais comuns e mais conhecidos de hepatite. Vamos começar falando a respeito do vírus da hepatite A. O que acontece é que essa hepatite A ela não é uma hepatite que se torna crônica, ela é uma hepatite aguda. Então, ela é uma hepatite, é a hepatite comum das crianças, é aquela que
E muitas vezes a pessoa, o paciente fala, eu já tive uma hepatite na infância, essa é a hepatite A, e que ela tem o problema só ali naquele momento, e depois ela se cura sozinho. E são muito poucas as hepatites A que trazem problema sério de saúde, é uma porcentagem muito pequena. E realmente temos vacina, hoje em dia a gente pode ter uma vacina simples, que dá uma proteção boa, apesar de que a maioria dos adultos hoje brasileiros já tiveram contato com a hepatite A. Então, para as crianças é uma coisa interessante a vacina. Para os adultos, a grande maioria, se fizer o teste, já teve contato. E daí, uma vez tendo tido contato, você não pega de novo. Então, é por isso que a hepatite A para a gente, é menos preocupante, porque ela realmente não tem as consequências que uma hepatite crônica, como pode ser a B e a C, tem realmente de consequência na saúde da pessoa depois. Doutora Maria, o doutor Tiago falou que a hepatite A ela tem um tempo que fica com a pessoa, mas depois normalmente ela se cura, não tem nenhum tipo de sequela nem nada. Mas durante esse período que a pessoa está com a hepatite A, ela necessita fazer algum tratamento específico? O tratamento é feito por medicamentos ou é só o tempo de doença mesmo? A pessoa só precisa esperar e tomar os cuidados com alimentação e hidratação? Isso, é mais os cuidados gerais, não há necessidade de nenhum cuidado específico. Não existe um medicamento que a pessoa precise tomar. Porque a gente fala assim, é uma doença autolimitada, ela se resolve. Essa é a grande importância. Mas ainda, a gente estava comentando, o Tiago estava comentando da vacina, né? Existe a vacina, ela é eficaz, mas ainda não está. Infelizmente, ainda não está no calendário do Ministério, né? A hepatite A. Eles passam assim, tem outras prioridades, entendeu? Por outras vacinas na frente, até porque realmente é uma doença mais benigna, se a gente puder dizer, em relação às outras que está sendo introduzida no calendário de vacinação, né? E, doutor Tiago, agora falando a respeito da hepatite B, ela é considerada um pouco mais grave que a hepatite A? A hepatite B tem uma conotação um pouco diferente, porque ela pode ser uma hepatite aguda, mas ela tem a possibilidade de também se cronificar. É uma das doenças que no mundo tem maior contaminação, maior contato, mas no Brasil isso não é tão importante, isso é mais comum na Ásia, China e tudo mais, mas, por exemplo, no norte do Brasil ela é bastante frequente. A hepatite B já tem uma transmissão mais parecida com a do HIV, que as pessoas já estão mais acostumadas, mais sexual e por sangue, e ela pode realmente se cronificar e ser causa de hepatite crônica, de cirrose, de câncer de fígado. Essa sim é uma doença que a gente se preocupa um pouco mais. Também tem vacina e essa já está agora incorporada no calendário de vacinação do Ministério, mas é relativamente recente. A minha geração, por exemplo, não foi vacinada. A vacina hoje, as crianças e até adolescentes têm isso gratuito, mas os adultos não têm, isso não foram vacinados. Então, a não ser profissionais de saúde, que já há algum tempo são vacinados, mas também a gente pode fazer uma avaliação com sorologia, né, com exame, se a pessoa já teve contato ou não, e principalmente os grupos de risco, né, nos adultos, por exemplo, pessoas que profissionais de saúde, pessoas que estão profissionais do sexo e tudo mais, que podem ter maior chance de pegar. Tem vacina para essas pessoas. E, doutora Maria, o doutor Tiago falou da vacinação, que tem uns grupos de risco, né, que são mais indicados, mas pela rede pública, quem que pode tomar essa vacina? Uma coisa muito importante, hoje a vacina da hepatite B, a criança toma, o recém-nascido toma no primeiro dia de vida. Ele nasce, no mesmo dia que ele nasce, ele já toma a primeira dose. Tal é a importância dela. Então, assim, toda criança que nasce numa maternidade, ela recebe a vacina, a primeira dose. Depois ela tem que tomar a segunda e a terceira dose, né? Então, assim, a criança pequena já tem, está no calendário. O adolescente também já está recebendo. Então, nós já, com o tempo, todos os brasileiros vão estar vacinados, entendeu? E agora, os adultos passam a ser só os adultos que têm maior chance, maior que a gente chama, maior vulnerabilidade de pegar,
né? São então, essas pessoas que o Dr. Tiago especificou. Isso, inclusive quem faz hemodiálise, né? Isso. Os indivíduos que são submetidos à hemodiálise, que tem maior risco de ser... E que tem outras hepatites também, né? Também, Eles isso. Quem já tem uma hepatite tem que estar protegido para não ter outra. Muito bem lembrado, entendeu? E com relação a sintomas, muitas pessoas afirmam que a hepatite é uma doença silenciosa. Mas a partir de que momento, tirando exames de sangue que ela pode fazer e que detecta a presença do vírus, a hepatite B, por exemplo, ela apresenta algum sintoma na pessoa infectada, doutor? A gente tem que diferenciar o que é hepatite aguda e o que é crônica. A hepatite aguda, ela pode ter sintomas como qualquer hepatite, aquela que as pessoas já sabem, que é cansaço, ficar amarela, o xixi amarelo, a pessoa pode ter um pouco de náusea. São sintomas que já são, as pessoas já falam, acho que eu talvez esteja com problema no fígado e tudo mais. Essa é aguda. O grande problema é o diagnóstico da crônica. A crônica, sim, ela costuma ser bastante silenciosa. E na maioria das vezes, quanto mais sintoma, maior chance dela se autolimitar, ou seja, ela causa mais reação, então o nosso organismo consegue combater. Então são essas silenciosas que têm mais chance de cronificar. E daí realmente a gente só vai ter sintoma, muitas vezes, quando isso já está há 10 anos, 20 anos no organismo e já está causando problemas já de função do fígado, funcionamento mesmo do fígado, às vezes com cirrose já. Então, nestes casos da crônica, é interessante a gente fazer realmente uma avaliação laboratorial e tudo mais, e avaliar quando vai num médico, mesmo que seja um médico geral, ginecologista para as mulheres, de identificar fatores de risco e já pensar em fazer essa sorologia. É um exame simples, um exame de sangue, quer dizer, vai fazer um exame de outra coisa, um hemograma e tal. Se você uma das vezes pensar em fazer porque teve algum risco, passou por algum risco, às vezes muito lá atrás, você faz isso e já consegue descobrir se tem ou não tem hepatite. E doutora Maria, no caso da hepatite B, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com a doença, como que funciona o tratamento? O tratamento da B é bastante complexo, muito mais complexo do que da C, muito. Porque você vai depender muito de como ele está, né? Se ele está assim, num processo silencioso, né? O fígado não está sendo agredido, esse indivíduo não teria indicação de tratar, pelo menos com as drogas disponíveis hoje, entendeu? Tá? Agora, então tem todo um protocolo de qual é o indivíduo que tem indicação de tratamento, tá certo? Então isso é muito importante. Vai depender muito da carga de vírus, da quantidade de vírus que ele tem, para saber se realmente ele tem indicação de tratar ou não. Então é realmente bastante complexo. Eu diria que o tratamento da hepatite B está engatinhando. Ao contrário disso, no começo do programa nós falamos a respeito de 2 novos medicamentos que começam a ser distribuídos agora para a hepatite C. Inclusive, a nossa repórter, a Rafaela Ribeiro, conheceu um paciente que no passado teve hepatite C e comenta a respeito desses novos avanços da medicina. Confira só. Foi por meio de um ato de solidariedade que Roberto descobriu que estava com hepatite C. Após o diagnóstico, começou o difícil caminho até a cura. Foi através da doação de sangue, né, que eu fui fazer na época para o meu sogro, em 94, e aí já umas 2 semanas depois da doação veio uma notificação para mim comparecer na Unicamp, que eu tinha a hepatite C. Eu fiquei por um tempo no setor de hepatite lá da Unicamp, até a conclusão da retirada da biópsia, né? Aí veio a notícia que eu tinha uma cirrose já em estado avançado e que eu não aguentaria o tratamento com o que tinha na época, que era o interferon. Então, fui encaminhada para o setor de transplante. Foram 9 rejeições ao novo órgão. O sofrimento e a incerteza diante de uma doença desconhecida por Roberto até então o encorajou na época a criar um grupo de apoio aos pacientes. As pessoas, né, que estavam em fazer o tratamento, que estavam na fila do transplante, como eu passei pela fila, eu sentia que os transplantados, eles não tinham muito interesse de dar uma palavrinha para você. E eu fiz o contrário. Eu fazia esse trabalho de ir lá, incentivar, mostrar que aqueles que estavam ali precisavam de uma palavrinha amiga. Isso nós fizemos um trabalho muito bacana. Acho que por uns 6 a 8 anos dentro da APOI, uma organização sem fins lucrativos,
onde a gente realizou campanhas, né, de incentivo à doação de órgãos, de esclarecimento das hepatites. Então a gente fazia assim, palestras com médicos, né, falando sobre hepatite. Então foi um tempo de crescimento dessa doença onde eu aprendi muita coisa. Hoje, o vendedor leva uma vida ativa e saudável. A gratidão e a alegria pela cura estão registradas em uma faixa que é atualizada ano a ano. A partir deste mês, surge uma nova esperança aos pacientes com hepatite C. 2 novos medicamentos serão distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde, garantindo mais qualidade de vida, uma vez que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento. O Sofosbuvir e o Daclatasvir devem atender cerca de 80% dos pacientes. O tempo de tratamento passa de 1 ano para apenas 3 meses e já se fala em 90% de chances de cura. Eu fico muito feliz, tá? Porque eu tenho certeza que milhões de pessoas que estão aí com o vírus, né, não vão ter tanto sofrimento como as pessoas que tiveram anteriormente. Como esse tratamento vai ser, pelo que eu estou vivendo, de 3 a 6 meses, né? Ele vai diminuir o tempo e ele vai ter menos efeitos colaterais. Então, é uma coisa assim muito bacana. Assim, eu fico feliz por todas as pessoas, inclusive eu tenho alguns amigos que estão esperando, né? E eles estão assim com bastante ansiedade. Então, é um motivo de alegria. Doutor Tiago, a gente viu aí o caso de um paciente que hoje em dia está bem, apesar de todo o processo que ele passou até chegar nesse ponto. E no senso comum, a hepatite C, ela é considerada, ela é a mais temida pela população. Ela é realmente a mais grave, doutor? Ela, na verdade, é difícil falar em mais grave. Ela é a que hoje, por exemplo, é a maior causa de transplantes de fígado. Ela é a que mais frequentemente evolui com cronicidade, ou seja, que fica mais no organismo se não for feito nada. Então, a doutora Ana já tinha comentado que na B, por exemplo, 90% se cura sozinho, e 10% só cronifica, mais ou menos. Na C é quase o contrário, em torno de 80% se cronifica, né? Em torno de 15% a 20%, eventualmente um pouquinho mais, pode se curar sozinha, mas 80% a 75% cronifica. E ela é bastante silenciosa, ela na maioria das vezes não causa um quadro agudo, então ela causa muito pouco sintoma. Então ela realmente é uma doença que passa desapercebida, na maioria das vezes, por décadas. Na verdade, a maior parte das pessoas que a gente faz diagnóstico hoje tem a hepatite há mais de 20 anos. Então, por isso ela é tão temida. Ela é muito mais desconhecida, na verdade. E ela foi a última a ser, dessas 3, né, da A, B e C, ela foi a última a ser descoberta. Ela já se sabia que existia a não A, não B, isso até 89, e daí que ela foi descoberta e tudo mais, começou a fazer os diagnósticos. Então, eu acho que hoje ela realmente é a nossa maior fonte de preocupação entre as hepatites, é a hepatite C, sim. E doutora Maria, a gente viu na reportagem que a partir desse mês são 2 novos medicamentos que vão fazer parte aí do tratamento contra a hepatite C. Mas em dezembro também chega mais uma nova droga. Esse tratamento ele é realmente mais eficaz? Por que ele diminuiu o tempo, por exemplo, do uso da medicação? Eu acho que é um esquema, né? Porque são sempre mais que uma droga junto, de 2 a 3 drogas, às vezes, mas de um modo geral, uma média de 2 drogas. Você precisa delas, fazer uma associação, até para não adquirir resistência, o vírus não adquirir resistência. E o que vai trazer de vantagem? Uma grande vantagem que é a adesão ao tratamento. Por quê? São comprimidos, tá certo? Não é mais injetável, que antigamente, até então nós usávamos o interferon, que é injetável e que tinha muito efeito colateral. E a gente usava também, que ainda pode ser usada, a ribavirina, e a ribavirina também tem muito efeito colateral. Então, a pessoa que era submetida ao tratamento da hepatite C tinha um sofrimento muito grande, que ele era de 24 a 48 semanas, dependendo do tipo do vírus, do subtipo do vírus da hepatite C. Então, era um sofrimento muito intenso e que nem sempre isso significaria sucesso
né? Ou seja, você conseguir eliminar o vírus. Com essas novas drogas que têm ação diretamente sobre o vírus, eu tenho via oral e menos tempo de tratamento, em média 12 semanas. Em alguns casos ele vai ser prolongado para 24 semanas, mas no grande contingente, 12 semanas. E com uma taxa de cura chegando até 90%, né, nas drogas disponíveis. Então, isso é fantástico para quem viveu o sofrimento do interferon, da ribavirina, e a gente pode usar essas drogas no indivíduo cirrótico. No caso desse paciente da matéria, ele não poderia usar o interferon, né, pelo quadro clínico dele. Mas essas drogas estão sendo usadas também no paciente que tem uma cirrose mais avançada. Então realmente é muito... nos traz, né, quem trata com hepatite C, os pacientes com hepatite C dá uma percepção de que realmente tem uma luz grande no final do túnel, sabe? Hoje a gente sabe disso. E, doutor, com relação a essas drogas, a doutora Maria estava explicando para a gente que melhoram muito o cenário de quem está em tratamento contra a hepatite C. E no caso da matéria, a gente viu que o Roberto ele teve que fazer um transplante. Com esses novos medicamentos, isso interfere na chance da pessoa precisar fazer um transplante ou não estão necessariamente ligados? A gente imagina que vai interferir. Nós ainda não temos os dados suficientes. O que acontece? O transplante ele é feito para quem está num estágio tão avançado da doença que não fazer o risco de vida, né, o risco de morte, na verdade, de não fazer o transplante, passa a ser muito grande. Então você precisa do transplante. O que a gente imagina é que todas as pessoas que foram diagnosticadas com hepatite C e que não estão nesse estágio, se a gente fizer o tratamento, elas vão parar a evolução e não vão evoluir até esse estágio. Porque muitas vezes a gente vê o paciente com hepatite C num estágio ainda bom e, infelizmente, a gente vê a coisa aí piorando e daí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos precisando do transplante. Então, para essas pessoas, a gente imagina que vai parar esse caminho e não vai precisar do transplante. Existe uma população que já está precisando do transplante e que hoje a gente até pode tratar com essas novas drogas. A resposta já não é tão boa quanto 90%, mas a gente pode tratar. Esses a gente não sabe se, no momento que a gente acabar com o vírus, se isso vai ser suficiente para a pessoa melhorar e não precisar do transplante, ou se já chegou num ponto em que parar o vírus já não é suficiente, a doença já é tão grande que não é suficiente. Ainda assim tem vantagem, porque essas pessoas, como o próprio Roberto na matéria, quando você faz o transplante sem tratar a doença, você pega a hepatite no fígado novo. E se você tratar antes, você já pode fazer o transplante e já ter um fígado novo sem hepatite. Então você não vai ter os problemas posteriores, que hoje a gente tem ainda os problemas posteriores da hepatite no fígado transplantado. E, doutora, depois do tratamento, seja por transplante ou por esses novos medicamentos, a pessoa passa a ter uma vida normal? A gente viu que o Roberto hoje ele está bem, pratica atividades e tudo mais. Mas algumas mulheres têm dúvida com relação à gravidez. Se depois que elas passam por uma doença como essa, se elas podem ter um bebê normalmente ou se esse bebê vai ter o vírus da hepatite C. Isso realmente acontece, doutora? Não, se ela foi submetida ao tratamento e ela teve sucesso, então ela teve cura. Então ela eliminou o vírus. Essa é uma grande diferença do vírus B. O vírus C, você consegue eliminar o vírus, coisa que no vírus B a gente tem as dificuldades. Mas eu gostaria de deixar reforçar uma coisa, que é o seguinte: todo indivíduo que tem hepatite C, ele tem indicação de tratamento, né? Independente do estágio clínico que ele se encontra. A partir do momento que eu sei, eu deveria estar tratando. Porém, a proposta agora do Ministério é tratar os pacientes mais graves e aqueles que têm maior chance de complicar, de evoluir mais rápido. Então, o Ministério tem uma proposta de fazer em etapas o tratamento. Na primeira etapa, tratar essas pessoas que estão realmente numa situação mais crítica. E depois, em segundo tempo, estender para aqueles
que tem o vírus e que o fígado está pouco agredido, às vezes nem está agredido, né? Então, eu acho que é importante isso, porque às vezes a pessoa que tem o vírus e está nesse grupo de que o médico falou, não, o seu fígado está bom, você fez biópsia, está bom, mas ele quer se livrar do vírus, né? Quem não quer? Né? Ele quer se livrar, então assim, esse indivíduo, assim, ele vai ser, em segundo tempo, ele vai ter essa chance, né? Pelo menos essa é a política que a gente tem entendido. Nós estamos enfrentando as reuniões e que essa é a tônica, né, do Ministério. Doutora, a gente está chegando quase no final do programa, nós falamos sobre hepatite A, B e C, mas também existem outros tipos, a D e a E. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre elas. As formas de transmissão são as mesmas? Os tratamentos também caminham pela mesma linha? A hepatite D e a E, elas são muito menos, elas são um problema muito menor, na verdade, pelo menos na nossa região, na nossa prática clínica. A hepatite D, na verdade, a hepatite delta, ela é uma hepatite que ela só está presente em quem tem a hepatite B. Então, ela é um problema nas áreas em que a hepatite B é endêmica, por exemplo, no Amazonas. Em toda a região amazônica aqui do Brasil, tem muita hepatite B e daí você pode ter a delta. E, teoricamente, você tratando a hepatite B, você elimina a delta porque o vírus delta não consegue sobreviver sozinho. Mas ele piora a B. Então ele é um problema de saúde, mas como eu disse, nunca ele é encarado sozinho, ele é sempre junto com a B. A hepatite E é uma hepatite mais parecida com a hepatite A, de transmissão oral, e que a gente assim, tem muito menos, também não cronifica, e a gente subdiagnostica, na verdade. A gente não é um exame que a gente faz com frequência e tudo mais. Existe uma preocupação maior da hepatite E na grávida, ela é um pouco mais grave, pode até gerar uma coisa mais séria, mas são problemas que a gente, avaliando a magnitude do que é hepatite, principalmente a hepatite C, hoje no Brasil, estima-se aí em torno de 2 a 3% de toda a população tem hepatite C, a hepatite delta e a E realmente são um problema muito menos importante e não tem tratamento específico, nem para uma nem para outra. Tá certo. Doutor Tiago, doutora Maria, agradeço a presença de vocês hoje aqui no estúdio, debatendo esse assunto com a gente. Obrigada. Imagina, obrigado a você. É um prazer. À disposição. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Este programa e outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no nosso portal da internet. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!